Um bom dia para você que está aqui comigo agora nessa live, para você que vai assistir essa live depois. Esse é o quinto Um Bom Dia Diferente. Bom, vamos lá. Esse é o quinto Um Bom Dia Diferente, uma prática que eu venho fazendo, bom dia, que eu venho fazendo há alguns meses, que eu venho fazendo sozinho e depois que meu Instagram foi hackeado, eu comecei para você também. Amém. Comecei a fazer essa prática com vocês aqui do meu Instagram, porque eu tinha que fazer live e não tinha nada programado, nenhuma live para fazer. Então decidi, falei, ué, por que não, né? Recebi também uma inspiração para fazer isso e estamos aqui, passa rápido o tempo, né? Já é a quinta edição, já é a quinta vez que eu tô fazendo isso, ou seja, já faz mais de um mês e tem sido muito legal, tem sido gostoso. Tenho recebido bons feedbacks. Espero muito que, além do estudo que serve para mim, sirva para vocês também. De alguma maneira, some, né, na vida de vocês, como soma na minha. Essa prática, que como é essa prática? É a prática do Evangelho no Lar segundo o Espiritismo. Como é que funciona? Para quem não sabe, nunca ouviu falar, você marca um horário na sua semana e toda semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, você faz essa prática que é simples. Você abre o livro do Evangelho no Lar segundo o Espiritismo, busca uma mensagem aleatória no livro, não pode escolher, hein? Pode sim, mas a prática é feita aleatória mesmo. Você escolhe uma passagem aleatória e faz um estudo dessa passagem. Geralmente é feito com mais pessoas, então tem um debate, aí a gente fala de experiências da nossa vida, seguindo essa mensagem e tudo mais. Então, tudo que eu tenho para dizer para vocês é que eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum mestre espírita. Tenho frequentado o centro espírita tem pouquíssimo tempo, mas eu gosto de ler, gosto de fazer isso aqui, sempre gostei. Então, estou aproveitando a oportunidade para estudar junto com vocês, até para gerar um debate também, de repente, a vocês participarem, seja quem está assistindo agora ao vivo, ou seja quem vai assistir depois. E ter essa interação com vocês também, falar um pouco mais de mim, que sempre fui uma pessoa bem fechada, até com as pessoas próximas. Então é uma oportunidade que eu tenho também de compartilhar um pouco sobre as minhas vivências, a minha vida com vocês. Então, só me desculpem porque eu tô bem resfriado. Não sei se, bom, se tem alguém que está assistindo aqui que não seja de Porto Velho, tá quente pra caramba aqui. Tá sinistro o negócio aqui. Então, eu fui diminuir muito a temperatura do ar-condicionado e fiquei resfriado. Tô resfriado desde quarta-feira, pra caramba. Então, se eu ficar fazendo isso, não se preocupem, eu vou viver. Bom, então vamos lá, né? Já escolhi uma mensagem aqui. Vou começar a leitura aqui. Vamos lá. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio. Eita, ó, o Chiquinho já tá miando. Agora comecei já, Chiquinho. Tá, continuando aqui. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada a má parte, como nos tempos modernos, ou seja, não era uma palavra ruim igual é hoje. Não designava exclusivamente seres malfazejos, ou seja, seres ruins, né? Seres maus. Mas todos os espíritos, em geral, olha que interessante, hein? Dentre os quais se destacavam os espíritos superiores chamados deuses, e os menos elevados, desculpa, e os menos elevados ou demônios propriamente ditos, que comunicavam diretamente com os homens. Também o Espírito diz que os espíritos povoam o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, que são os incumbidos de lhes transmitir as vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Ponde, em lugar da palavra demônio, a palavra espírito, e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo, e tereis a doutrina cristã.
Continuando aqui. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade, desde que a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Se a alma é imaterial, tem de passar após essa vida a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes degraus de desmaterialização da alma. Isso existe, é real, hein? Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza, o que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas. Para finalizar aqui, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus. Seria muito fácil, né? E não seria justo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui um pouco. Pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas que são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente na hora de sua partida para outro mundo. Então, vamos por partes aqui, né? Primeira coisa que a gente leu aqui junto hoje foi sobre a palavra daimon. Eu descobri qual é a origem dessa palavra daimon. Gosto de fazer isso porque é um estudo, né? Então, eu não sei tudo e a gente aprende junto. Origem da palavra daimon. Grego antigo. O nome daimon tem a origem rica e interessante, derivada do grego antigo, está associado à palavra daimon, que significa espírito, ser divino. Olha só! Na mitologia grega, daimones eram considerados seres intermediários entre os deuses e os homens. Ou seja, olha só como... Sim, não quero polemizar, né? Já polemizando. Como essa palavra e há muitas outras, né, que as palavras antigas, desde que começaram esses estudos da espiritualidade, foram mudando o significado, criando personagens, criando alegorias, criando mitologias. Para quê? Para quê? Para quê? Para enganar a gente, né? Para deixar o povo com medo, para governar através do medo, para você controlar as pessoas através do medo. Então, daimon, que depois virou demônio, não tem nada a ver com o bichinho lá com o rabinho e o chifrinho e o garfinho, igual a gente vê. Não estou dizendo que não existem seres assim. Tudo é possível. Mas essa palavra em específico é isso aí, Dot. Entenda mitologias, entenderá todo o resto. Porque, na verdade, sim, tudo foi trazido de lá. E a gente não estuda, a gente tem muitas distrações, né? Muita coisa fica acontecendo para distrair a gente não para estudar essas coisas. Então, não tem nada a ver com esse negócio de demônio. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas esse negócio de demônio que a gente acredita aqui é uma cultura ocidental. Cultura oriental não acredita nessas coisas. E os africanos, por exemplo, eles não acreditam que existem seres que ficam tentando, né, o demônio. Para eles, o próprio homem é o seu demônio. As culturas africanas, as religiões, né? Para vocês verem como isso foi sendo mudado no decorrer do tempo. Inclusive, tem
essa passagem da colonização que teve na África, com a chegada do cristianismo, enfim, tudo isso foi sendo mudado no decorrer dos séculos e criou-se esse personagem com chifres e pata de animal. Inclusive, dizem, né, que esse personagem ele foi inspirado num fauno. Já ouviram falar do fauno? Tem até um filme que fala O Labirinto do Fauno, que é um ser mitológico também, que vive na floresta, que na verdade ele é o guardião das florestas, ele não tem nada de mal nele, entendeu? Então, pegaram esse fauno, pegaram algumas partes do fauno, que era é um bicho feio, né, para a concepção humana, e botaram essa ideia de demônio para assustar as pessoas, para dizer que se você não faz isso, isso e isso, você vai queimar no fogo eterno. Você vai. E vamos emendando aqui já o estudo, emendando já o que a gente está conversando. No final da mensagem aqui, eles falam aqui, né, tá falando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a questão da morte, né? Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus. Chifre é sinônimo de inteligência na mitologia, exatamente. Exatamente. Só que essa eu não sabia, não, mas olha só, hein? Então, da mesma maneira que eles pegaram essa imagem e criaram esse personagem para amedrontar todo mundo, né? E assim, um dos grandes perigos, no meu ponto de vista, uma visão bem simplista, até porque eu não sou nenhum especialista, né? Uma visão bem simplista disso tudo é o seguinte, que quando a gente sabe, isso eu estava falando até ontem nas sessões que eu fiz ontem, que tem o viés cognitivo da atribuição. Foi mal. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que é o quê? Quando você fica atribuindo as coisas que acontecem de ruim com você a outros seres, a outros culpados. Então, na minha opinião, um dos perigos de existirem esses seres mitológicos, né, é que muita gente fica botando culpa neles, não é verdade? Então, da mesma maneira que existe aquele adesivo que a galera põe no carro, né, presente de Deus, existe também a pessoa que atribui todas as coisas ruins que acontecem com ela a esse demônio. Entendeu? Então, nossa, é tentação do demônio. Não é a própria pessoa que tem as questões que ela tem que trabalhar. Então, assim, um dos principais perigos disso, na minha opinião, é essa desvinculação de nós com nós mesmos, é da pessoa com ela mesma. Então, tipo assim, a pessoa ela nunca tenta olhar para dentro, ela nunca tenta se autoconhecer, ela nunca tenta descobrir realmente de onde que está vindo aquele problema, de onde que está vindo aquele pensamento, por que que ela age daquela maneira, porque é muito mais fácil você botar a culpa num ser que é ruim, que é mal, né? Então, a culpa não é minha, a culpa é do demônio. Deus que me proteja. Então, é perigoso isso. E, na verdade, assim, atrapalhou e atrapalha a vida de muita gente durante muito tempo. Eu falo com certa propriedade, porque eu fui evangélico por mais de 10 anos. Então, eu sei muito bem que não que rola em todas, né? Mas o que rolava lá na igreja que eu frequentava. Não estou culpando a religião, não estou culpando a igreja, mas estou falando das pessoas, como as pessoas agem com essas informações que têm, entendeu? Então, assim, em momento nenhum eles falam para você se autoconhecer. E uma coisa interessante que se a gente pegar aqui, muito comum, é que muitos dos nossos problemas seriam resolvidos a partir do autoconhecimento, né? A partir dessa introspecção para começar. Então, continuando aqui, ele fala, né? Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus. Por quê? Well, ora, né? Ora, se morresse, acabasse, tipo, morreu, acabou, pronto. Cara, qual é o sentido de você tentar ser uma pessoa boa? Qual é o sentido de você tentar, sei lá, melhorar? Você pode meter o louco, entendeu? Mete o louco, cara.
morreu, acabou, você não vai ter que responder por nada, não vai ter que pagar por nada, né? A não ser que você acredite também na mesma historinha lá do demônio, que você vai queimar no lago de fogo eterno. Então, entendeu como uma coisa vai puxando a outra? Então, seria injusto com as pessoas que estão aqui tentando melhorar, as pessoas que estão fazendo bem ao próximo, as pessoas que estão resolvendo seus problemas internos, estão resolvendo problema com o pai, estão resolvendo problema com a mãe, que é difícil pra caramba fazer isso, entendeu? É difícil. É difícil você realmente viver de um jeito que, com uma moral nesse mundo, né? Viver, pô, a gente é testado todo dia tem alguém, não vou falar aqui, é um estudo religioso, né? Mas todo dia tem uma bênção no trânsito, todo dia tem alguém tentando tirar sua paz, te enchendo o saco, e a gente fica tentando ser uma pessoa melhor a troco de quê? Se morrer, acabou. Qual é o sentido disso? E, poxa, beleza, Fred. Eu não acredito nisso. Para mim, morreu, acabou mesmo, e Deus e diabo, e se morrer, vai pro inferno. Então você acredita que Deus é justo, né? Beleza, Deus é justo. E qual seria a justiça de Deus se morressem os maus e acabasse? Qual seria a justiça de Deus com as pessoas que são boas, com as pessoas que tentam ser boas, né? Com as pessoas que tentam fazer o bem, com as pessoas que fazem caridade? Qual seria a justiça? Entendeu? Ah, ir para o céu. Então, é uma coisa que não foge um pouco à lógica. E são perguntas que a gente não consegue responder. Se a gente pegar e tomar toda essa história que foi contada pra gente como verdade. Entendeu? Então, não é o fim. Eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho ido para o centro espírita tem pouco tempo, mas eu já tenho vivido muita coisa, muitas experiências interessantes, muitas cartas psicografadas. Eu tive a oportunidade de ouvir, né, outras pessoas lendo, e já tive muitas experiências também com pessoas desencarnadas, conhecidas e desconhecidas. Então eu digo para vocês que não acaba, que o que a gente tem aqui é uma outra passagem, né? Que é o que a gente está vivendo aqui é um breve momento, e é um breve momento mesmo, porque tem passagens aí de espíritos que vivem 200 anos, 500 anos, até tomar um pouco de consciência e tentar mudar alguma coisa, algum sentimento ruim. Então a gente está aqui, a gente vive que 80 anos. Então é muito rápido, passa muito rápido. A gente está vendo aí, não sei se vocês estão com essa impressão também, que cada ano que passa, parece que os dias passam mais rápido, cada vez mais rápido. Então, é sim um breve momento. Uma coisa que eu aprendi recentemente, vou até aproveitar para compartilhar com vocês, é o seguinte, que nós não vamos conseguir melhorar tudo que a gente tem para melhorar aqui, nessa vez, nessa encarnação, nessa vida. Então, se você é uma pessoa que, assim como eu, é um pouco perfeccionista e fica frustrado com isso, porque a gente sabe que a gente tem muitos defeitos, né? Então não se frustre. Nós teremos outras oportunidades se você estiver buscando melhorar. E uma coisa que serviu para mim, pode servir para você que está vendo esse vídeo também, é o seguinte: tente melhorar algo que está sobressaindo assim, dentro dentro do seu escopo de vida, dentro do seu escopo de pessoa. Tenta ver, tenta perceber qual que é o defeito seu mais sobressalente assim. O que te incomoda mais? O que causa mais problemas para você? Ah, Fred, eu não sei responder isso. Bom, então você já tem um começo que é a autoanálise, o autoconhecimento. Olha lá de novo, hein? E aí você vai descobrir o que está criando dificuldade para você e começa a trabalhar no que está mais sobressalente, porque se a gente vier aqui para essa vida e conseguir melhorar um defeito nosso, a gente já vai estar fazendo muita coisa, acreditem. Porque basta você olhar, você que está vendo esse vídeo aqui até agora, não sei nem quanto tempo faz,
Mas se você está assistindo esse vídeo até agora, provavelmente você é uma pessoa que está buscando melhorar de alguma maneira, de algum sentido. Então, olha ao seu redor, olha quantas pessoas você conhece, pega uma amostragem aí e vê quantas de 10 pessoas, de 20, estão fazendo a mesma coisa que você, estão buscando melhorar, estão buscando ser uma pessoa do bem. Então, o pouco que nós fazemos já é muito. Então, não precisa de tentar resolver tudo de uma vez. Resolve pouquinho em pouquinho, degrau a degrau. Se o degrau estiver muito alto, divide esse degrau no meio até que você possa subir e você vai subindo devagar. Não precisa ter pressa, o que precisa ter é determinação, precisa ter coragem, precisa ter consistência, precisa ter persistência, porque não é fácil quando a gente escolhe trilhar esse caminho. É um caminho que incomoda, tira a gente da zona de conforto. E a intenção é essa mesmo. Porque se a intenção não for essa, qual é a intenção, né? Acumular um monte de bem, um monte de dinheiro, um monte de patrimônio, que coisa que a gente nem vai levar, não é verdade? Então, não faz sentido. Mesmo que você acredite que se você morrer acabou, aí que não faz sentido mesmo você viver aqui essa vida para ficar acumulando riqueza, para ficar acumulando bens. Não que isso seja ruim, hein, pessoal? Isso é ótimo, maravilhoso. Mas que não seja só isso, que tenha equilíbrio. Que ao mesmo tempo você tente ser uma pessoa melhor para usar essa riqueza, usar esses bens, usar esse patrimônio para ajudar outras pessoas. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é a mensagem de hoje. Minha semana não falei ainda, né? Mas foi mais ou menos. Mas pelo menos assim, no profissional foi muito legal. Graças a Deus, muitas pessoas chegando, muitas pessoas dando feedback positivo. Deus está abençoando, estou conseguindo ajudar as pessoas através do meu trabalho, isso é muito legal. Continuo com muita saudade das minhas filhas e outras coisinhas mais. E outro dia, quem sabe, a gente compartilha, mas é isso. Nem sempre a gente vai estar 100%, nem sempre a gente vai estar bem totalmente, nem sempre a gente vai estar no melhor estado de espírito possível. Seguimos. Isso aí, valeu, Matheus. Mas o importante é a gente persistir e perseverar e sempre estar aqui, né? Fazendo essa interação, sempre estar compartilhando, porque é isso que faz diferença na nossa vida. Então, um beijo para vocês, um abraço. Obrigado quem ficou aqui até o final. Valeu, Matheus. Muito obrigado. Obrigado a todos que assistirem esse vídeo depois. Se vocês tiverem alguma coisa para conversar, quiserem trocar uma ideia depois, eu estou aqui para a gente conversar. E um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana e tchau.